Irmãos, primeiramente, graça e paz a todos. Como o pastor Cristiano disse, meu nome é Gilson, eu sou ali da Igreja Batista do Jardim das Indústrias, trabalho com o pastor Marcos Davi. Nós, lá ali na igreja, temos um pequeno curso de psicoteologia, é um curso de 124 horas aula. A maior parte das pessoas que começam o curso não aguentam, porque pensam que é cursinho de igreja e vai dar para levar tranquilo, e depois que entra vê que não é não. É um curso bem puxado, e o pastor Cristiano é um dos alunos que conseguiu chegar ao fim, irmãos. Terça-feira que vem será a formatura do curso, e o pastor Cristiano estará se formando nesse dia, na terça-feira agora, dia 30. Bom, irmãos, eu fui convidado para estar aqui e falar com vocês alguma coisa a respeito de depressão. Como ajudar uma pessoa com depressão. Então, eu vou generalizar um pouco, falando a respeito de depressão e outros tipos de transtornos de humor. Depressão está sendo chamada de a doença do século 21, porque é a doença que mais está se propagando, que mais afasta pessoas do trabalho ultimamente. Só eu mesmo, o que eu já emiti de documento para pedir o afastamento de pessoa de trabalho, porque a pessoa tem depressão. Antigamente se falava, a depressão é frescura, depressão é coisa de gente que não tem o que fazer, depressão é falta de oração. Não, irmãos, depressão não é falta de oração, depressão não é coisa de gente que não tem o que fazer, é uma doença grave, não é uma doença que mata, mas é uma doença altamente letal, porque aproximadamente 15% das pessoas que desenvolvem depressão grave acabam cometendo suicídio. Então é algo muito sério. Basta vocês olharem na Bíblia, profetas como o profeta Jeremias, que até escreveu o livro de Lamentações, profetas como Elias, Ezequiel, Moisés e o próprio Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsemane, Getsemane, né, como as pessoas falam, tá? São pessoas na Bíblia que apresentavam altíssimo grau de depressão. Então, irmãos, eu gostaria de colocar para vocês essa leitura que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, que diz: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Não confundam depressão com tristeza. O contrário de tristeza é alegria. O contrário de felicidade é infelicidade. Depressão é o que nós chamamos de a doença da infelicidade. São pessoas que se tornam extremamente infelizes, tá? Charles Spurgeon foi talvez o maior pregador do evangelho que já tenha pisado na face da terra, depois do apóstolo Paulo. E Charles Spurgeon era um homem que sofria terrivelmente de depressão. E ele dizia: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela, na mente, há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Talvez vocês aqui estejam pensando: mas eu nunca tive problema de depressão. Será? Tá? De repente, muitos de vocês já tiveram e talvez nem saibam. E muitos de vocês estão correndo o risco de repente, entrar num surto depressivo extremamente grave. Bom, antes deixa eu só falar para vocês, só para vocês se localizarem, tá? Uma pequena conceituação de psicopatologia. Psique quer dizer alma, patós quer dizer doença, ologia quer dizer estudo. Então, psicopatologia é o estudo da doença da alma.
Bom, veja bem, se uma pessoa tem uma ferida no corpo, nós sabemos que ali está uma ferida presente. Só que quando uma pessoa tem depressão, muitas vezes uma doença pode causar depressão, mas nem sempre a pessoa vai apresentar uma ferida visível. E porque não tem uma ferida visível, a pessoa acha que não tem doença nenhuma, que isso é frescura. Não. Quando nós falamos em psicopatologia, é o estudo das doenças da alma, ou seja, das doenças cuja causa não está associada diretamente à origem orgânica, biológica, embora possa ter efeitos biológicos. Vocês já ouviram falar em transtornos psicossomáticos? Talvez o nome seja estranho para vocês. Quase todo nome que vocês lembrarem que termina em ite, amigdalite, dermatite, gastrite, enterite, pleurite, bronquite, quase todas essas doenças terminadas em ite não são doenças do corpo, são doenças da alma. A doença no corpo em si é simplesmente um sintoma da doença da alma. Uma pessoa tem gastrite, vai no médico, o médico diagnostica lá que a pessoa tem gastrite. Não estou falando da gastrite por H. pylori. H. pylori é bactéria, tem que ser tratada, mata a bactéria e a doença sara. Tá? Mas existe a chamada gastrite neurálgica, gastrite neurológica, gastrite nervosa. Irmãos, não adianta, a pessoa pode ter a maior gastrite que for, faz a cirurgia, tira o local ali da gastrite, arrancou o local da gastrite. Está curado? Não, porque a doença vai se manifestar em outro lugar do estômago. E se não se manifestar no estômago, poderá se manifestar na pele, no aparelho digestivo da pessoa ou no aparelho respiratório. Por quê? A pele tem contato diretamente com o meio ambiente. O aparelho digestivo, nós comemos. Ou seja, algo do meio ambiente entra dentro de nós. E aparelho respiratório, nós respiramos, ou seja, o ar do meio ambiente entra dentro de nós. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma doença, ela pode tratar e essa doença pode até desaparecer, só que a doença vai se manifestar em outro lugar, ou do aparelho digestivo, ou do aparelho respiratório, ou da pele. Já ouviram falar nas famigeradas dermatites cutâneas, não dermatite por contato, a dermatite inflamatória, tá? Então, na realidade, é uma doença que a pessoa está desenvolvendo. Por quê? Porque a pele tem contato diretamente com o meio ambiente. E se não tivesse, também a pessoa desenvolveria a doença do mesmo jeito. Entenda, a doença física não é a causa da depressão. A doença física é um sintoma da depressão. Não adianta curar a doença física se não curar a alma que está doente. Então tem que tratar a alma em primeiro lugar, antes de querer tratar o corpo. Ficou bem claro isso para todos? Olha, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Então, quando nós falamos em psicopatologia, é o estudo psíquico onde há alguma forma de sofrimento mental. Quando nós falamos sofrimento mental, entenda, sofrimento cognitivo, cognitivo é da mente propriamente dito. Sofrimento mental também pode ser algo emocional, algo social que atrapalha a vida social da pessoa, pode ser também uma doença de natureza espiritual e até mesmo de origem existencial. Ou seja, nós estamos lidando com um negócio que não é fácil de curar, porque não é algo do corpo, não é algo visível, não é algo tão claro assim. E muitas vezes nós crentes, por ignorância, achamos a depressão é frescura. É frescura? Então Jeremias era um fresco. Tá? O profeta Ezequiel era um fresco, o profeta Elias era um fresco. Então vocês vão falar que Jesus do jardim do Getsemane era um fresco também. Porque, irmãos, isso não é frescura, isso é uma doença e uma doença grave, e é uma doença que mata. Não é uma doença que mata no sentido de provocar a morte.
até provoca a morte, sim, mas é muito raro. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar broken heart, coração partido. Às vezes a tristeza da pessoa é tão grande, tão grande, tão grande, que o coração para. A pessoa morre de broken heart, de coração partido. Mas isso é muito raro de acontecer. Normalmente, a pessoa com depressão, o sofrimento vai ser tão grande que ela vai acabar cometendo suicídio. Só para vocês terem noção, do mês de agosto do ano passado ao mês de agosto desse ano, eu não tenho dado mais recente, eu só tenho isso, de agosto a agosto, só na nossa região aqui, 6 pastores cometeram suicídio. 35 jovens crentes de 15 a 25 anos cometeram suicídio. Aí as pessoas falam, não, isso só acontece com os outros, não acontece com a gente. Até o dia que nós descobrimos que nós também somos os outros, que também pode acontecer com a gente. Ficou claro isso para todos? Tá? Bom, então deixa eu correr. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização Mundial da Saúde, depressão é um transtorno mental, ou seja, é uma doença, não é frescura, comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilação entre sentimentos de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono e ou do apetite, sensação de cansaço desproporcional e falta de concentração. De repente vocês vão falar, eu estou num esgotamento tão grande, não sei o que está acontecendo comigo. Talvez vocês estejam iniciando um processo depressivo e não sabem. Está claro? Mulher principalmente, existe um tipo de depressão chamado distimia, pode afetar tanto homem como mulher, mas afeta mais mulher do que homem. Tá? Às vezes a mulher, já viram aquele tipo de mulher que fica extremamente ranzinza, de mau humor por qualquer motivo? Não é só com mulher não, acontece com homem também, mas como eu disse, acontece mais com mulher. A mulher extremamente ranzinza, a Bíblia chama de a mulher iracunda. É melhor morar no deserto do que com uma mulher, do que numa casa com uma mulher iracunda. E às vezes a mulher é tão ranzinza e a pessoa fala, puxa vida, minha mulher é insuportável. De repente ele não sabe, aquela mulher tem um tipo de depressão chamado distimia. Tá? Ou seja, tem que ser tratado. Já ouviram falar também naquelas pessoas, é que nem mulher com ciclo menstrual, né? Chega a época, uns 9, 10 dias antes da menstruação, até 2, 3 dias, tá? A famigerada TPM. Alguns chamam de tensão pré-menstrual, outros chamam de tensão pré-monstrual, porque é um negócio monstruoso. Tá? Mas muitas vezes a coisa acontece em ciclo e não tem nada a ver com depressão. São ciclos mais ou menos a cada 4 meses, a cada 6 meses, a pessoa passa por um estado de mal-estar generalizado e não consegue entender. É um outro tipo de depressão chamado ciclotimia. Está claro? E muitas vezes, porque a pessoa acha que isso não é nada, que isso é besteira, vai deixando. Depois dos 35, a situação agrava. Depois dos 48, agrava mais ainda. E a probabilidade de cura diminui cada vez mais. Depois dos 60, é uma pessoa insuportável de lidar. E detalhe, não tem mais cura. Então, se tem que curar, tem que detectar logo cedo e começar a tratar cedo. Claro? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, não se constranja não, tá? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 90% da população mundial sofre de estresse. De acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, no Brasil são 69%. O que é estresse? É quando a pessoa está sob tensão o tempo todo, tensão. Só que, se a pessoa ficar sob tensão o tempo todo, aquele estresse prolongado,
que nós chamamos de estresse crônico. Cronos quer dizer tempo. Então, estresse crônico é que ele fica o tempo todo. Tá? Esse estresse crônico, nos homens, tende a evoluir para a ansiedade e depois da ansiedade, depressão. Na mulher, o estresse tende a evoluir para a depressão e depois da depressão para a ansiedade. Ou seja, tanto homem como mulher pode ter depressão e ansiedade. Só que no homem, a ansiedade vem antes da depressão. Na mulher, a depressão vem antes da ansiedade. Ou seja, se eu falar que uma mulher é ansiosa, é porque ela é depressiva também. E se eu falar que um homem é depressivo, é porque ele é ansioso também. Porque no homem é estresse, ansiedade e depressão. Na mulher é estresse, depressão, ansiedade. Ficou claro? Tá? Agora, reparem, ansiedade, a população mundial 33%, no Brasil 9%. Depressão 4,4% no mundo, no Brasil 5,8%. Eu não coloquei um dado aqui, mas seria importante, entre os crentes, a quantidade de crente que tem algum tipo de depressão e ansiedade chega a 22%. Ou seja, os crentes são mais depressivos do que a média geral da população. E há uma causa porque os crentes são mais depressivos. Porque, de modo geral, nas igrejas, há uma cobrança muito grande em cima do crente. O crente se converte, aí a pessoa fala, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E, de repente, o crente vê, eu me converti, mas minha vida continua um caco do mesmo jeito. Só que o crente não pode falar que a vida dele está um caco. Porque se ele falar que a vida está um caco, ele vai continuar com a vida um caco e ainda vai sofrer crítica dos outros falando que ele não é crente, que ele não se converteu. Então, ao invés dele resolver um problema, ele arranjou mais um problema quando se converte. Está claro? Então, irmãos, o estresse é porta de entrada para a ansiedade e para a depressão. Por outro lado, a ansiedade e a depressão são portas de entradas para diversos tipos de doenças. Neuroses, por exemplo. Já ouviram falar em síndrome do pânico? Já ouviram falar em transtorno de ansiedade generalizada? Transtorno obsessivo compulsivo? São neuroses. Transtornos de humor. Já ouviram falar em depressão unipolar? Transtorno afetivo bipolar? Tá? São transtornos de humor. E psicoses, esquizofrenia. Muitas pessoas que vocês veem na igreja, e vocês falam, a pessoa está endemoniada. Bom, talvez seja endemoniada mesmo. Mas muito daquilo que vocês pensam que a pessoa está endemoniada, a pessoa simplesmente está num surto psicótico. Não é demonismo coisa nenhuma, mas pode estar abrindo a porta para uma manifestação demoníaca assim. Está claro? Então, muitas vezes o crente, por não conhecer, por ignorância, acaba cometendo cada besteira. Um dia eu fui numa igreja aqui em São José dos Campos, Assembleia de Deus, e eu estava dando um estudo ali para casais, para família, né? E falando sobre famílias desestruturadas, desorganizadas, tal, que muitas vezes a desorganização da família vai se manifestar em vários tipos de doenças entre as próprias pessoas da família. Depois chegou num determinado momento, eu fiz o intervalo, veio uma senhora conversar comigo, eu não sabia que ela era a esposa do vice-presidente da igreja, e ela falando para mim da filha dela, que ficava endemoniada na igreja, todo mundo orava por ela, orava, ela ficava boa. Dali a pouquinho a moça estava endemoniada de novo, outro dia, em outras circunstâncias, novamente oração, tá? Ficava curada, ficava liberta, dali a pouquinho novamente. Aí eu virei para ela assim, ela falava sempre, minha menina, né? Falei, eu posso conversar com a sua menina um pouco? Aí veio uma moça de quase 2 metros de altura e 1 metro de diâmetro. Bom, para a mãe é sempre uma menina, né? Para mim, literalmente, era um baita do mulherão. Tá? Só tinha 16 anos de idade. Eu comecei a conversar com ela, eu falei, olha, quando ela ficar ruim na igreja, se vocês orarem por ela,
vocês vão orar mais ou menos 20 minutos, ela vai ficar curada. E se vocês não orarem por ela, depois de mais ou menos 20 minutos, ela vai ficar curada do mesmo jeito. O que ela tem é transtorno afetivo bipolar e ela está tendo crises de bipolarismo. Essas crises de bipolarismo duram uma média de 12 a 45 minutos. A média é de 20 minutos. Então, quando ela entra em crise, se vocês ficarem orando por ela uns 20 minutos, mais ou menos, ela vai ficar boa. E se não orar por ela, depois de uns 20 minutos, ela vai ficar boa do mesmo jeito, que a crise vai passar até a próxima crise. Tá? Aí eu falei, repare um detalhe. Quando que ela tem essas crises? É no período pré-menstrual dela? Aí a mãe falou, Quando ela tem essas crises, por acaso a situação na casa de vocês não está um pouco tensa? Aí ela fala assim, sempre que eu brigo com meu marido, ela tem essas crises. Aí eu falei, sim, na realidade não é demonismo coisa nenhuma. O que ela tem é transtorno afetivo bipolar, tem que ser tratada. Aí recomendei uma pessoa para tratar, aí vem o pastor, até então eu não sabia que ele era o vice-presidente da igreja, não, porque eu não vou levar minha filha para tratamento nenhum, porque minha filha não vai em médico de louco, porque ela não está louca, minha filha está com problema espiritual e nós vamos orar e ela vai ficar liberta. Falei, tá bom, não vou discutir contigo, tá? Ela é sua filha, a responsabilidade é sua. Só que aí virou uma briga entre ele e a esposa, ele falando que não ia levar a filha em médico nenhum, e a esposa falando que ia levar. Aí depois ela falou assim para ele, ela é minha filha e eu vou levar, quer você queira, quer não. Aí ele já ficou bravo comigo, eu falei, posso dizer uma coisa? Se ela está ruim assim, ela é um sintoma da sua família. Quem está precisando de tratamento e está ruim é você. Tá? Cheguei, aí depois o pessoal para mim, ele é o vice-presidente da igreja. Falei, bom, o que eu falei está falado, não dá para voltar atrás, também não vou voltar atrás. Para pensar que é a sua família todinha que precisa de tratamento. Tá? Tinha mais coisa ali, que eu não vou entrar no mérito da questão. Tá? Bom, irmãos, então o que eu quero que vocês entendam, tá? Que tanto a depressão como a ansiedade podem dar origem a vários outros tipos de enfermidades e nós, muitas vezes, por ignorância, não sabemos com o que estamos lidando e entre os crentes ainda prevalece aquela ideia, irmãos, de que depressão e ansiedade é frescura, é coisa de gente que não tem o que fazer. E a pessoa não sabe que está lidando com uma doença que tem cura e se não for tratada enquanto é nova, não vão esperar a pessoa chegar aos 60 anos de idade, quando aí nós vamos falar, não tem mais cura, tá? E aí a pessoa vai ter que conviver com aquele problema o resto da vida. Tudo bem até aí? Tá? Continuando. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de depressão. E de 2005 a 2015 houve um aumento de 18,4% dos casos. Ou seja, é a doença que mais progride no mundo. Entre jovens de 15 a 25 anos, o aumento foi o dobro, porque os nossos jovens hoje estão sofrendo muito mais de depressão e ansiedade. É mais comum entre as mulheres, na proporção de 25 mulheres para cada 10 homens. Ou seja, as mulheres sofrem mais. Por que as mulheres sofrem mais? Por dois motivos básicos. Primeiro, porque a mulher tem uma estrutura hormonal, uma estrutura orgânica diferente do homem. Mulher passa por um ciclo menstrual todo mês, coisa que o homem não tem. Graças a Deus por isso. Aí os homens falam, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Homens, sinto muito informar para vocês. Vocês dormem com a esposa de vocês na mesma cama? Respiram o cheiro dela o tempo todo? As alterações hormonais no corpo da mulher, o corpo da mulher faz com que ela produza algo chamado feromônio. E o homem, estando perto da mulher, está respirando os feromônios da mulher. Tá?
E quando o homem respira os feromônios da mulher, isso entra nas narinas, entra no sistema nervoso do homem. Dali a pouquinho, quem está em ciclo menstrual é a mulher, mas quem fica mal-humorado é o homem. E ele não consegue entender por quê. Porque dorme na mesma cama que a mulher. Respira o cheiro dela o tempo todo. Tá? Parem para pensar o seguinte: feliz ou infelizmente, as mulheres não ficam careca. Graças a Deus por isso, né? Mas é através dos pelos do corpo que nós eliminamos feromônio. E normalmente as mulheres têm mais cabelo na cabeça, certo? Do que os homens. Estão emitindo feromônio o tempo todo. Aí o homem gosta de fazer um cafunézinho na esposa, vai dormir juntinho, está respirando o feromônio da esposa. Ficou claro isso? Então, irmãos, as mulheres estão mais sujeitas a essas alterações do que os homens por causa do seu ciclo menstrual. E há um outro detalhe também, irmãos. As mulheres têm menos massa muscular que os homens. Se vocês pegarem um homem e uma mulher de mesma altura e de mesmo peso, quer dizer, um homem e uma mulher de mesma altura e mesmo peso, então, se vocês forem fazer o cálculo de índice de massa corpórea, ambos têm o mesmo IMC, índice de massa corpórea. Mas se vocês forem fazer o cálculo de massa muscular, o homem sempre tem mais massa muscular que a mulher. Basta vocês olharem que, normalmente, mulher tem muito mais bumbum que homem. Tá? As coxas da mulher são mais grossas do que os homens. Ou seja, o bumbum maior não é músculo, é tecido adiposo. A coxa mais grossa não é músculo, é tecido adiposo. Agora o homem tem mais massa muscular. Pode observar dentro da casa de vocês. Quem é que sente mais frio, o marido ou a esposa? Quem que sente mais frio normalmente? É a mulher. E por que é a mulher que sente mais frio? Porque o que faz com que nós sintamos calor é queima de glicose nos músculos. Como a mulher tem menos massa muscular, ela consome ou ela gasta, ela queima menos calor, menos glicose. Ela produz menos calor. Então, as mulheres normalmente são mais friolentas. Ficou bem claro isso? Não é por nada, não. Passe a mão no bumbum da mulher e passe a mão no bumbum do homem. Veja quem tem a pele mais lisa. Tá? A mulher tem a pele mais lisa, ou seja, tem mais tecido adiposo ali do que o homem. Ficou claro? Então, as mulheres queimam menos energia, consequentemente sentem mais frio do que os homens. Ficou claro? Basta vocês observarem, se um homem e uma mulher, mesmo peso, mesma altura, os dois beberem um copo de cachaça, quem é que fica bêbado primeiro, o homem ou a mulher? A mulher. Por quê? Porque pelo fato de que a mulher tem menos massa muscular, ela suporta menos a bebida. Em geral, ela vai ficar bêbada primeiro. Está claro? Vocês não falam, a mulher é fraca, não. A mulher é muito mais resistente que o homem. Pode observar na casa de vocês. Quem é que fica mais doente, o homem ou a mulher? É o homem. A mulher é mais fraca, mas a mulher tem mais resistência. Pode observar na casa de vocês, quando o marido e mulher ficam gripados. Quando o homem fica gripado, o que ele faz? Vai para a cama, estou morrendo. E quando a mulher fica gripada? Se vira, vai para a cozinha fazer alguma coisa. Está claro? Sei, Pedro, você quer fazer alguma pergunta? Espera aí, eu não estou entendendo o que você está falando. A mulher que malha muito, muito massa muscular. Se tem diferença com relação à depressão? Olha, na realidade, existe uma coisa, para curar a depressão, a pessoa precisa fazer atividade física. Dos requisitos para curar a depressão é a atividade física. Mas detalhe, atividade física aeróbica. Então, muitas vezes a mulher vai para a academia, vou malhar, vai lá puxar ferro para fazer exercício, para aumentar a massa muscular. Não resolve nada. Tem que ir para a academia, tem que fazer exercício, bastante atividade física aeróbica.
Bom, mas isso aí depois eu falo. Atividade física que mexa com a respiração. Então, só malhar muito não resolve se for malhar só para massa muscular. Tem que malhar mais para aeróbica, mas daqui a pouco eu explico por quê. Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Menos de 10% das pessoas que têm depressão e ansiedade, de fato, fazem tratamento para isso. Ou seja, a grande maioria das pessoas vivem com uma doença, e uma doença que poderia ser tratada. E não sabe, não trata, e vão ficar sofrendo com esse troço a vida toda. Né? Bom, a depressão é a principal causa de suicídios. Aproximadamente 15% das pessoas que têm depressão unipolar, que é um tipo de depressão, vão cometer suicídios. Detalhe, o depressivo unipolar, ele não tenta suicídio. Ele só faz uma vez. Porque quando ele faz para dar certo. Então não é aquela pessoa que comete suicídio para chamar a atenção, não. É porque o sofrimento é tão grande, ele não aguenta o sofrimento, que ele vai tentar se matar e vai se matar. Tá? A primeira tentativa é a última também, porque na primeira tentativa vai ter sucesso. Ficou claro? Em geral, é mais comum as mulheres tentar o suicídio do que o homem. Só que quando o homem pratica o suicídio, ele morre. Tá? Porque ele faz mesmo para acabar com a vida. As mulheres, muitas vezes, tá, não têm sucesso, mas é mais comum as mulheres tentarem do que os homens. Parem para vocês pensarem que a cada 4 segundos, uma pessoa no mundo está morrendo por suicídio. Só nesse tempo que nós estamos falando aqui, tenta imaginar quantas pessoas cometeram suicídio, só nesse tempinho que nós estamos conversando aqui. Ficou claro a todos? Irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, não se constranja não, tá? Não, só 10% recebe tratamento. 90% não recebe tratamento, por quê? Em primeiro lugar, por desconhecer. E em segundo lugar, porque, por incrível que pareça, o tratamento para a depressão é caro. E a grande maioria das pessoas não tem dinheiro. Por exemplo, uma pessoa tem depressão. Aí a gente vai recomendar para a pessoa, por exemplo, paroxetina, fluoxetina. Tá? É um remédio barato. Custa R$18, R$10 a caixa. Legal, só que é um remédio antigo. Não surte muito efeito. Tem um remédio melhor, sertralina. Bom, mas sertralina custa R$60 a caixa. Melhor que a sertralina, citalopram. Mas aí já custa uns 100 e tralalá a caixa. Melhor do que isso é a venlafaxina. Mas custa R$700 a caixa. Em outras palavras, se a pessoa comprar um remédio desse para se tratar, vai ficar doente. Tá, irmãos? Porque o prejuízo no bolso vai ser tão grande que a pessoa acaba doente. Ficou claro? A grande maioria das pessoas, por não saber, não se tratam, e os que sabem, muitas vezes esbarram com o problema de medicamento. Por quê? Porque o governo fornece paroxetina, fluoxetina, medicamento que já estão ultrapassados, já... E outra coisa, paroxetina e fluoxetina faz bem para a mulher, para o homem já não é bom. Por quê? O homem toma paroxetina, toma fluoxetina, pode até melhorar. Só que a paroxetina e a fluoxetina tira a libido do homem, tira a motivação sexual. Não causa impotência. Tá? O homem não fica impotente. Só que o homem perde interesse. Aí ele fala, bom, prefiro continuar doente. Tá claro? Então os homens não gostam de tomar esse tipo de medicamento. Tá? Aí a gente tem que recomendar. Então você vai tomar sertralina. Tá? Só que aí sertralina não faz mal para o sexo, mas faz mal para o bolso. Tá? Então, a gente tem que pensar num monte de coisa. Tá? Bom, irmãos, ainda de acordo, agora é de acordo com o INSS, no Brasil, 11,5% milhões de pessoas têm depressão. Tá?
O crescimento nos últimos 10 anos foi de 40%. Repare que são mais de 12 mil novos casos em 2015 entre jovens de 15 e 29 anos. Ou seja, essa doença antigamente era doença de velho. Hoje em dia está afetando mais os nossos jovens. É a principal causa de afastamento de trabalho, 48,8%, ou seja, quase 50% das pessoas. Eu mesmo, as pessoas que eu emito atestado para a pessoa se afastar do trabalho, a esmagadora maioria delas são pessoas que têm um diagnóstico de depressão. A gente fala, para curar a depressão, uma das primeiras coisas, se afastar de tudo. Vai tirar o que a gente chama de ócio terapêutico. Você vai fazer absolutamente nada. Tá? Vai ficar em casa sem fazer nada. Então, por quê? O que nós temos que entender, irmãos, que o Brasil é o 8º país do mundo em suicídios. É que a gente não ouve falar, pensa que isso não existe, mas existe. Quem trabalha com isso, e eu trabalho com isso, eu vejo como tem pessoas que estão à beira do suicídio o tempo todo, e muitos dos quais são crentes. Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: depressão, ela tem alguns sintomas. Irmãos, esse material aqui, vocês não precisam se preocupar em copiar, fotografar, nada disso. Basta, depois eu deixo meu telefone para vocês, meu e-mail. É só vocês me mandarem o WhatsApp, ou me mandar um e-mail, eu mando para vocês o arquivo. Tá? Ou eu deixo o arquivo aqui com o pastor Cristiano, vocês peguem com ele. Ele tem, porque ele estuda comigo, esse arquivo ele tem de aula. Tá? Bom, irmãos, o que eu quero que vocês entendam. A depressão tem vários tipos de sintomas. Reparem que eu coloquei aí, número 1, alterações afetivas. E reparem que eu grifei alterações afetivas. O que é isso? Humor triste, deprimido. Em alguns casos, a pessoa não tem humor triste e deprimido. Tem aquele mau humor, um ranzinzismo o tempo todo. Tá? Alterações de autovaloração. A pessoa sempre se acha o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido. Quer dizer, a pessoa se considera a pior pessoa do mundo, não vê nada de bom em si. Quando vai falar, já viram aquele tipo de crente que quando sobe no púlpito, irmãos, para dar testemunho, só dá testemunho, só conta tristeza, derrota, só conta coisa ruim. Tá? Então são pessoas que têm baixíssima autoestima. As pessoas podem ter alterações cognitivas, alterações na cabeça, como dificuldade de atenção e concentração, dificuldade de memorizar as coisas, diminuição da fala. A pessoa com o tempo, ela não gosta de falar, quer ficar quieto o tempo todo. Ou então fala lenta, fala em voz muito baixa, e alguns chegam a perder momentaneamente até a capacidade de falar, que é o mutismo. Alterações ideativas. O que é ideativas? São ideias fixas na cabeça. Então a pessoa tem dificuldade de afastar a mente de um determinado foco, a coisa encalacra na cabeça e aquilo não sai da cabeça de jeito nenhum. Tá? Pessimismo em relação a tudo, ideias de arrependimento e culpa o tempo todo, ruminações de mágoas antigas, ou seja, alguma coisa que passou na sua vida e a pessoa fica com aquilo na cabeça o tempo todo, ruminando indefinidamente. Tá? Reparem que eu coloquei alterações afetivas, ou seja, as alterações afetivas sempre existem, mas as demais alterações que eu mencionei aí podem não acontecer. Tá? Continuando, repare agora que eu coloquei alterações de volição grifado, ou seja, a perda ou falta de interesse e prazer em atividades que antes achava prazerosa. A pessoa já não tem mais prazer de fazer coisa nenhuma. Isso também é algo que sempre existe. Alterações comportamentais, como permanecer na cama ou no escuro o tempo todo, não quer visitas, o desejo constante de ficar isolado, isso pode acontecer ou não. E alterações neurovegetativas, ou seja, alterações responsáveis pela manutenção da vida. Então a pessoa tem perda de energia, uma fadiga o tempo todo e constante, anedonia. O que é anedonia? Falta de prazer.
Hipobulia é desânimo e falta de vontade em tudo. Insônia, alguns não conseguem dormir e outros é a hipersonia. Quando cai na cama para dormir, dorme horas e horas e horas e horas seguidas, às vezes até dias seguidos. Tá? Então, observem que as alterações afetivas, as alterações na vontade, as alterações neurovegetativas sempre existirão. As demais alterações não necessariamente. Alterações somáticas também, como dores diversas, tontura, mal-estar indefinido, formigamento, de repente uma parte do corpo começa a formigar, é a famigerada parestesia. Vocês já ficaram com a perna cruzada há muito tempo, começa a formigar a perna? De repente a pessoa começa a formigar uma parte do corpo, mas não tem um motivo. Tá? É a chamada parestesia. Também pode ser consequência de depressão. Alterações somáticas é alterações do corpo, tá? Então, dores diversas, tontura, mal-estar indefinido, formigamento, alterações psicomotoras, ou seja, a pessoa tem lentificação motora e às vezes a pessoa até perde o movimento momentaneamente de alguma parte do corpo, alterações dos marcadores biológicos, inversão do sono REM. Para quem não sabe o que é sono REM, sono REM é o sono que nós sonhamos. Vocês sonham ou não sonham? Todos nós, toda noite, a cada 1h20 que nós dormimos, nós sonhamos aproximadamente 20 minutos. Mas normalmente nós só lembramos o último sonho da manhã, porque nós sempre acordamos sonhando. Então, o REM é Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. No momento que a pessoa está sonhando, mesmo de olho fechado, é claro, os olhos estão em movimento. Pode olhar em pessoa com pele branquinha, criança novinha, dá para vocês observarem o olhinho da criança, o olhinho fechado e o olhinho da criança se mexendo o tempo todo. Então, a pessoa pode ter alterações em marcadores biológicos, ou seja, inversão do sonho REM. Então, de repente, a pessoa simplesmente, ela apaga, dorme e ela acorda bruscamente, ela não sonha, porque na hora de sonhar, ela acorda de vez. Tá? Redução de volume hipocampal é a parte da cabeça responsável pelas emoções. A pessoa com o tempo vai perdendo a sua capacidade de manifestar emoções. Bom, e assim vai. E em alguns casos graves, a pessoa pode começar a apresentar sintomas psicóticos. O que é sintoma psicótico? É loucura mesmo. Tá? Então, a pessoa pode começar a ter ideias delirantes, alucinações, quando os órgãos do sentido são enganados. A pessoa começa a ver coisas que só ela vê, ouvir coisas que só ela ouve, sentir tato, sentir na pele contato que só ela tem, sentir cheiro que só ela sente, sentir gosto que só ela sente. Então essas alterações dos órgãos do sentido, nós chamamos de alucinações. Ficou claro isso? É muito comum, às vezes, a pessoa, eu sou um crente, uma bênção nas mãos do Senhor, eu tenho visão, eu ouço. Cuidado, de repente esse seu excesso de visão pode não ser uma visão espiritual, não, pode ser uma alucinação mesmo. Tá? Então, muitas vezes nós confundimos crentes cheios de dons espirituais com crentes que na realidade são doentes e precisam de tratamento. Reparem que, em geral, as pessoas, eu não sei até que ponto vocês creem em manifestações espirituais, dons espirituais, reparem que as pessoas mais pentecas, muitas vezes, aqueles profetas, fogo puro na igreja, em geral são pessoas que têm algum tipo de transtorno de humor. Tá? Em geral são pessoas, não estou dizendo que eles não sejam usados pelo Senhor, não. Tá? São sim. Mas muitas vezes aquilo que nós achamos que é excesso de espiritualidade, não é excesso de espiritualidade, não é doença mesmo, está claro? Não estou dizendo que isso acontece sempre. Eu creio em dons espirituais, creio em manifestações, creio que o Senhor realmente pode operar na vida da pessoa, mas muitas vezes o que nós vemos é uma histeria coletiva, ou seja, algum processo alucinatório que a pessoa está passando,
Só que a pessoa pensa que aquilo é manifestação espiritual, e não é não, tá? Bom, e também tem as famigeradas ideações paranoide. O que é ideação paranoide? É quando a pessoa tem mania de perseguição. Sabe aquele tipo de pessoa que se eu chegar assim e falar, meu irmão, me ajuda aquele, por quê? Está me discriminando? Quer dizer, a pessoa que interpreta tudo mal, se eu estiver conversando com o pastor Cristiano, olhar de repente para alguém, ele já vai dizer, está vendo, estão falando de mim? E posso não estar nem pensando nele, tá? Porque a pessoa começa a ter ideação paranoide, mania de perseguição. Está claro? Bom, irmãos, isso é para vocês verem que de repente tem muita gente na igreja que tem algum tipo de depressão e até então vocês não sabiam. Tá joia? E para isso tem que ser tratado mesmo. Bom, eu deveria abordar vários casos, irmãos, mas é que se eu for fazer, o nosso tempo vai demorar muito. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, por que aumentam os casos de depressão ultimamente? Temos que lembrar, obviamente, herança genética, algumas pessoas têm uma predisposição maior. Quando nós vemos uma pessoa com depressão, normalmente nós perguntamos na sua família, por parte de mãe, tem casos assim, 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 assado? Por quê? Porque muitas dessas doenças, ou predisposição às doenças, são herança genética principalmente pelo lado materno. Não que o lado paterno não possa causar, mas em geral nós pesquisamos mais o lado materno. Por que o lado materno? Porque quando um homem e uma mulher mantêm relação sexual, o espermatozoide masculino encontra o óvulo feminino, tem 23 cromossomos do homem, 23 cromossomos da mulher. Isso todo mundo sabe. O que as pessoas não sabem é que esses cromossomos nucleares, os genes nucleares, cromossomos são pequenos filamentos de ácido desoxirribonucleicos, cada pedacinho desses filamentos é chamado de gene. Cada gene é responsável por uma determinada característica. Alguns genes defeituosos transmitem doenças. Então, os cromossomos, os genes nucleares, nós herdamos metade do pai, herdamos metade da mãe. Mas existem os chamados genes mitocondriais. Nós só herdamos da mãe, nós não herdamos do pai. Então, se vocês se lembram quando estudavam sobre célula, lembram nas células condriomas ou mitocôndrias, corpúsculos da célula? Dentro deles existem genes. Esses genes mitocondriais nós só herdamos da mãe, não herdamos do pai. Em outras palavras, nós herdamos muito mais características da mãe do que herdamos características do pai. Inclusive as doenças. Por sinal, a inteligência também. A inteligência é algo que passa de mãe para filhos. Não é de pai para filho, não, tá? Mas muitas doenças também são de mãe para filhos. Por exemplo, existem doenças que são doenças mitocondriais. A mulher passa para o filho e para a filha. Mas o filho não vai transmitir aquela doença para a sua posteridade, mas a filha vai transmitir. Então é passado, geração após geração, pela linhagem materna. Então passa tanto para o filho como para a filha, mas a doença no filho vai terminar nele, porque ele não transfere a doença para a sua herança, mas a filha transfere a doença. É o que nós chamamos de herança mitocondrial. Está claro? Então, o que eu quero que vocês entendam, tá? Muitas doenças podem ter herança mitocondrial. Aí eu coloquei alguns exemplos. Mal de Alzheimer, síndrome de Huntington, mal de Parkinson. Mal de Alzheimer, a pessoa tem que ter uma predisposição genética. Mas, ultimamente, um erro que toda mulher comete, que todo mundo comete. Vocês cozinham? Sim ou não? Óbvio, né? Usando panela de que tipo? De alumínio, a grande maioria. Tá? Vocês costumam usar aquele papel alumínio para embalar comida? Aquilo é um veneno. Tá? O mal de Alzheimer, ele é excesso de alumínio no sistema nervoso. E por que excesso de alumínio? Porque nós cozinhamos em alumínio, usamos papel alumínio. Então, troque as suas panelas por panela de ferro, panela de barro, panela de aço, evite um pouquinho panela de alumínio.
Está claro? E o pessoal mais antigo falava, eu usava panela de cobre. Pior ainda. Tá? Tem que ser panela de aço mesmo, de aço inoxidável, panela de ferro, de barro, panela esmaltada. Evite um pouquinho panela de alumínio, mas todo mundo usa panela de alumínio. Em casa nós não usamos mais nada de alumínio, nós tiramos tudo. Está claro? Então, hoje em dia, por que essas doenças aumentam tanto? Estilo de vida que nós vivemos. Tá? Bom, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que eu não tenho tempo de comentar. Muitas doenças, tanto de origem genética, muitas doenças que não são de origem psíquica, acabam tendo um efeito no desenvolvimento de outras enfermidades, inclusive depressão. Bom, temos que lembrar também, contaminação por chumbo, arsênio. O pessoal mais antigo aqui, vocês se lembram antigamente, quando nós comprávamos aquele sifão que usava debaixo de pia, em cozinha, em tanque, que o sifão era de chumbo? Lembra-se disso, o pessoal mais antigo? O pessoal mais moderno nem sabe o que é sifão, né? Antigamente usava muito sifão de chumbo. Aquilo era um veneno, acabava com a saúde de qualquer um. Tanto é que hoje em dia sifão é tudo de ferro ou de plástico. Tá? Não se usa mais de chumbo, porque isso é extremamente ruim. Claro até aí? Né? Hoje em dia, por que não se compra mais caixa d'água com cimento amianto? Hoje em dia, até telha de cimento amianto para colocar em construção não se tem mais. Porque são coisas legais, é barato colocar uma caixa d'água de cimento amianto, uma telha de cimento amianto, só que vocês estão embaixo desse negócio, pegando radiação o tempo todo. Se vão cortar uma telha de cimento amianto, aquele pó do cimento, tá? O micropó, vocês vão respirar. E depois reclamam de tanto de doença. Hoje em dia, o governo já proíbe um monte de coisa desse tipo. Tá? Ó, irmãos, batom, esmalte, olha o batom, made in China. Não comprem, porque os chineses produzem tudo em alta escala. Até brinquedinho para criança, irmãos. Cuidado com brinquedos para criança fabricados na China. Tá? São materiais com altíssima concentração de chumbo. E nós usamos. Tá? É porque é mais barato. Tá? É mais barato, mas tem que pagar o preço mais tarde. Tá? Irmãos, produto plástico é o seguinte, eles não causam doença, desde que vocês não coloquem nada quente dentro deles. Não, irmãos, vasilha plástica, não coloquem nada quente. Não coloquem vasilha plástica em micro-ondas. Está claro? Porque se vocês colocarem, tá, vocês vão curtir uma doença com o tempo. Ficou claro isso? Vocês estão aqui ainda? Ou eu assustei vocês? Mas não se preocupa não, que depois piora. Tá, irmãos? Bom, uma outra coisa também, irmãos, que é um absurdo, tá? Uma outra coisa, hoje em dia está uma verdadeira epidemia de droga. Mas maconha é uma droga recreativa. Irmãos, não existe droga recreativa. Até um cigarro que a pessoa fuma, a quantidade de droga que a pessoa está ingerindo é muito grande. Então tem um bando, desculpa a expressão, mas um bando de imbecil que aparece na televisão, não vão liberar a maconha. Tudo bem, é uma fábrica de doenças psiquiátricas. Quer liberar a maconha, libere, mas invista mais em hospital psiquiátrico e tratamento psiquiátrico, porque vai ter mais doidão. Tá? Então, quer liberar, libere. E quanto mais cedo a pessoa começar a usar, pior é. O nosso sistema nervoso, ele só se completa por volta dos 21 anos de idade.
Então, pessoa que começa a usar droga antes dos 21, a probabilidade de desenvolver alguma psicose é muito grande. E quanto mais cedo começar a usar droga, pior vai ser para essa pessoa se livrar da droga. Então, se alguém começa a usar droga com 30 anos de idade, é ruim do mesmo jeito, tá? Mas não é tão ruim uma pessoa que começa a usar droga com 30 anos de idade do que a outra que começou a usar droga com 15 anos de idade. O dano na pessoa de 15 anos é muito pior. Por quê? Porque o seu sistema nervoso está em formação. E a pessoa com 30 anos de idade, o sistema nervoso já está formado. Então, o dano é menor, tá? Sem filho. Eu não sei, eu acho que eu estou ficando meio surdo, você está com a voz tão baixinha. Não, irmãos, a maconha ela tem várias aplicações medicinais, mas nós temos que entender que não é a maconha pura. O canabinol, só o canabinol, não as drogas tóxicas juntas. Quando uma pessoa fuma um cigarro de maconha, está ingerindo mais de 300 substâncias tóxicas juntas. Agora, se dali, tirar da maconha só o canabinol, ele é um tratamento, ele é um medicamento. Então, eu não sou contra o uso de medicamento à base da maconha, eu sou contra a maconha em si. Quantos de vocês aqui tomam remédio para pressão? Muitos, né? Vocês sabem qual é a origem do remédio para pressão? É cobra cascavel. Vocês estão tomando veneno de cobra. Então eu vou criar uma cobra em casa, ela me dá uma picada de vez em quando, que eu vou estar com a pressão jóia. Não, espera um minutinho. Veneno de cobra mata. Agora, tirando a substância do veneno de cobra, o que interessa para tratar a pressão é outra coisa. Tudo bem, irmãos? Entenda bem o que eu estou falando. Antigamente, as mulheres tomavam muito pílula anticoncepcional. Bom, as mulheres hoje em dia ainda tomam pílula anticoncepcional, mas tomavam as chamadas pílulas anovulatórias, tá? Pílulas para impedir a ovulação. Hoje a maior parte das pílulas são antinidatórias. Não impede a ovulação, mas impede a nidação. As pílulas anovulatórias eram feitas de concentrado de urina de égua. Aí a mulher tomava a pílula e depois dava um coice no marido, compreensível. Tá claro? Tá tomando concentrado de urina de égua, então você sai dando coice. Hoje em dia, ninguém mais toma pílula que é feita à base de urina de égua. Isso aí já está superado, tá? Hoje em dia são hormônios femininos sintéticos, estradiol, estrona, estriol, progesterona, devidamente sintetizados, tá? A química evoluiu bastante. Tudo bem, irmãos? É que, se eu for falar tudo que tem que falar aqui, irmãos, uma noite não dá, o assunto é muito longo. Bom, o que nós temos que entender também, hoje em dia nós usamos muitos medicamentos, produtos químicos. Olha, um exemplo, vocês notaram que hoje para comprar um antibiótico tem que ter receita médica e a receita fica retida? Há poucos anos atrás, a comprar antibiótico era de uso livre. Irmãos, antibiótico cura doença, mas antibiótico também causa um monte de problemas e nós temos que levar em consideração isso, tá? O problema do sexo, as mulheres em geral são mais propensas à doença, devido ao fato de que ela tem um ciclo menstrual, a famigerada TPM, tá? Então tem várias coisas que nós temos que considerar, e eu não tenho tempo de comentar uma por uma, tá? Temos que ver também, irmãos, que fatores psicológicos, como relacionamento de pais com filhos, principalmente na primeira e segunda infância, ou seja, até por volta de 6 anos e meio de idade, irmãos, nós ou formamos um filho ou nós estragamos um filho pelo resto da vida. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele, é óbvio que nós estamos pensando no caminho do bem. Sim, mas nós também podemos estragar uma criança quando é pequena, e quando for velho não vai se desviar desse caminho estragado. Tá? Então nós temos que levar em consideração tudo isso. Hoje em dia nós temos padrões de famílias totalmente inadequados. Eu não sou de maneira nenhuma contra
a mulher trabalhar fora. Muito pelo contrário, se precisa, fazer o quê, né? Agora, o que nós temos que entender, que hoje em dia a maior parte das mulheres querem trabalhar fora, não é por uma questão de necessidade em casa, é por uma questão de não querer ficar em casa. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora, mas eu sou a favor da mãe ficar principalmente com os filhos. É claro, se a necessidade obrigar, e há situações em que o orçamento da mulher realmente faz parte daquilo que é necessário à família, fazer o quê? Agora, se a mulher trabalha fora, entenda o seguinte, né? Quando chegar em casa de tarde, homem e mulher trabalharam fora o dia inteiro. Os dois chegam em casa cansados. O que o homem cansado faz quando chega em casa? Vai para o sofá, parece uma abóbora. Bah! E a mulher cansada, quando chega em casa, vai para a cozinha, vai fazer as coisas, ainda vai ter que ouvir choro de criança. Terrível, né? Ainda bem que Deus dotou a mulher com uma quantidade muito grande de neurotransmissores, beta-endorfina, serotonina, dopamina, numa quantidade diferente do homem, que a mulher tem uma resistência maior para esse tipo de coisa. Mulheres, eu sei que vocês têm que cobrar um pouquinho mais a participação do marido, mas nunca esperem que eles vão ser exatamente tudo aquilo que vocês gostariam, porque a constituição do homem é diferente da mulher. Está claro? Eu sei que é chato, eu não estou protegendo os homens, não. Estou dizendo que a estrutura orgânica do homem é diferente da mulher. Homem tem muito mais força física, mas homem tem menos resistência orgânica que mulher. Basta vocês colocarem um homem e uma mulher em cima de um telhado e mandar os dois pularem do telhado. A mulher sente medo e diz que não vai pular. O homem, como é macho, pula e quebra a perna. Aí a mulher, com muito sacrifício, vai pular, depois que ela pulou, ela ajuda o homem a levantar. Está claro, irmãos? Porque o homem tem mais força física, mas tem menos resistência orgânica, tá? Bom, irmãos, tem várias coisas que eu deveria comentar, o grande problema é que eu não tenho tempo de comentar, tá? O que eu quero que vocês entendam, hoje em dia nós vivemos num mundo de muito estresse, muita cobrança, então a dificuldade de adaptação está sendo cada vez pior, nós vivemos um estresse crônico o tempo todo, nós não temos muito tempo para atividade física e tudo isso prejudica a gente, tá? Bom, deixa eu só mudar, irmãos, avançar, porque eu não tenho tempo de comentar tudo. Existem vários tipos de depressão. O pior tipo de depressão que existe é a chamada depressão unipolar. Essa depressão é aquela depressão que acaba com a pessoa mesmo, que destrói a pessoa, e a pessoa chega num estado tal que muitas vezes ela acaba cometendo suicídio. 15% das pessoas que têm depressão unipolar acabam se matando. Não querem tirar a vida, querem tirar o sofrimento. Mas o sofrimento é tanto que no momento de desespero, a pessoa acaba cometendo suicídio. Eu me lembro, em 2014, eu estava no Canadá, nos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos, depois eu fui para o Canadá. E naquela ocasião, o filho do pastor Rick Warren, que talvez seja o pastor mais famoso, mais conhecido dos Estados Unidos, o filho dele cometeu suicídio. O filho dele era pastor, era o ministro de louvor da igreja do Rick Warren. Irmãos, aqui no Brasil, quando acontece uma coisa dessa, as pessoas nem comentam muito. Mas lá nos Estados Unidos, irmãos, quando um pastor comete suicídio, e vira assunto nacional, até internacional. E eu me lembro que eu estava viajando nessa ocasião, eu estava lá entre Estados Unidos e Canadá, irmãos. Para vocês terem noção, as igrejas pararam para homenagear o filho do Rick Warren que tinha cometido suicídio. Tá? E o pessoal aqui no Brasil, ele se matou. Não toma nem conhecimento. Tá, irmãos? Olha, eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho clínica de psicologia. Eu atendo muita gente, atendo inclusive pastores. E vou falar uma coisa para vocês. Tem pastor que às vezes eu vejo ali que ele está um caco. Ele está arrebentado. E tem um detalhe, irmãos, todo mundo espera que o pastor
sempre seja aquele que mantém a igreja em pé. E muitas vezes não consegue entender que nem ele consegue se manter em pé. Tá? E o que é pior, né? Os pastores não podem falar que estão fracos, que estão desanimados, tá? Porque a igreja não compreende isso. Eu digo uma coisa para vocês. Muitas vezes tem que chegar para pastor e falar, você vai tirar férias. Ah, mas eu não posso. Bom, se você morrer, a sua igreja vai colocar outra pessoa no lugar e daqui 1 ano ninguém vai se lembrar de você que morreu. Então, tire férias, pare. Eu costumo, todo mês de janeiro eu tiro férias. Quando eu digo tirar férias, eu estou falando férias da igreja. Irmãos, eu nem assumo compromisso em igreja. O pastor Cristiano me convidou para estar aqui no mês de outubro. Se ele me convidasse no mês de janeiro, resposta, não. Ah, porque tem compromisso? Tenho. Meu mês de férias. Tá, irmãos? Então, as pessoas não compreendem que às vezes pastor tem que tirar férias. Só que pastor pensa que quando vai tirar férias, eu vou tirar férias, vou pregar em tal igreja, tal igreja, tal igreja. Mas isso não é férias. Isso é só mudar de igreja. Tá? Então as pessoas não conseguem compreender que férias de pastor tem que ser férias pastoral. Só que o pastor tem que entender que ele tem que se afastar da sua igreja. Porque se ele tirar férias, mas continuar na sua igreja, ele não vai tirar férias. Tá? Irmãos, eu fiquei 14 anos sem tirar 1 mês de férias. Quando eu fiquei ruim, com uma ameaça de parada cardíaca, e fui parar no hospital com o coração parando, aí o médico virou para mim assim e falou, bom, o que você pretende? Eu tinha 33 anos de idade, aliás, nem 33, eu ia fazer 33. O médico virou para mim assim e falou, você tem filhos? Eu falei, tenho 3. Ele falou, você quer ver os seus 3 filhos crescerem? Ou você quer morrer agora mesmo? Eu falei, bom, porque a pergunta falou, se você continuar vivendo do jeito que você vive, você não vai ver os seus filhos crescerem. Tá? Ele virou para mim e falou, eu duvido que você chegue aos 48 de idade. Ou você muda de vida, ou você morre. Eu entendi que eu tinha que mudar de vida. Estou com 64. Né? Não só vi os meus filhos crescerem, como estou vendo meus netinhos crescerem. De vez em quando eu abuso um pouquinho, tem que dar uma pisada no freio. Bom, irmãos, então o que eu quero que vocês entendam é que existem vários tipos de depressão. A mais grave de todas é a depressão unipolar. Eu não tenho tempo de comentar uma por uma. Existe também a chamada depressão secundária. A depressão unipolar é uma doença em si mesmo. Ela pode não ter uma causa orgânica. Agora, a depressão secundária, ela tem uma causa. Normalmente, a pessoa tem uma doença, principalmente doença de tireoide, e a pessoa que tem problema de tireoide pode ter uma depressão, aí vai tratar a depressão, não tem que tratar a tireoide. Tá? Ou seja, a depressão secundária, ela não é doença, ela é sintoma de uma doença. Então tem que tratar a doença para que a depressão desapareça. Bom, existem vários tipos, irmãos. Uma das doenças mais comuns, principalmente em mulher, é a chamada distimia. É um tipo de depressão onde a pessoa não fica triste, fica mal-humorada o tempo todo. Tem até um livro chamado Do Mau Humor ao Mal do Humor. Um livro muito bom, não é um livro evangélico, mas é um livro gostoso de ser lido, né? É do mau humor ao mal do humor, aonde fala sobre essa doença, distimia, afeta muito mulheres, homens também, mas mais comum em mulheres, onde a pessoa tem um mau humor crônico, irritabilidade, desesperança, baixa autoestima, muito cansaço, dificuldade de se concentrar, tomar decisões, e a pessoa não sabe que aquele mau humor é uma depressão. Tá? Bom, irmãos, tem várias doenças aí, eu só não tenho tempo de comentar uma por uma, porque se eu for comentar vai demorar muito. Tá bom, mas o que nós vamos fazer quando alguém tem depressão? A primeira coisa é o seguinte, o que causa em você surtos depressivos? Então procure observar se normalmente isso acontece depois de uma briga em família, depois de um estresse no serviço,
Observe se isso está associado ao seu ciclo menstrual ou menstrual. Tá? Então, comece a evitar, dentro do possível, tudo aquilo que causa a depressão, que causa surto. Só que tem um detalhe, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a principal causa da depressão chama-se família. Tá? Porque, irmãos, uma família onde as pessoas não se entendem, onde vive que nem gato e cachorro, é uma fonte de depressão a longo prazo. Então, eu deveria me afastar de tudo que me causa depressão. Mas como? Se o que me causa depressão é a minha família. Tá? De repente, uma mulher casada com um marido que não compreende, que é um verdadeiro dinossauro. Tá? Então, irmãos, como é que ela vai se afastar do marido? Vai divorciar? Não, divórcio não é uma solução. Muitas vezes, bom, eu já atendi gente onde eu falei, enquanto vocês ainda estão vivos, a melhor coisa que vocês podem fazer é divorciar. Mas a Bíblia é bem clara, Deus abomina o divórcio, Deus odeia o divórcio. Então, o divórcio é a última coisa que nós temos que pensar. Mas o que eu quero que vocês entendam, que se eu sei algo que me causa estresse, algo que me causa depressão, algo que me causa ansiedade, então eu vou procurar evitar a causa. Só isso? Não. Eu tenho que lembrar o seguinte, remédios antidepressivos não curam depressão. Então para que eu vou tomar um remédio que não cura depressão? Antidepressivos atenuam os sintomas da depressão, mas não curam depressão. Para curar a depressão, a pessoa tem que mudar o seu estilo de vida. Então, ter uma alimentação saudável, rica em vitamina D, vitamina B6, B12, ômega 3. Uma coisa que a gente fala e as pessoas nunca levam em consideração. Já vou falar para vocês. Toda pessoa depressiva tem intestino preso. Toda pessoa ansiosa tem intestino solto. Está claro? Então, para curar depressão ou curar ansiedade, uma das primeiras coisas que nós falamos é regularizar o funcionamento intestinal. Tá? Como? Tomando remédio? Não. É controlando através da alimentação. Ou seja, principalmente as mulheres. Todo mundo, principalmente as mulheres, devem fazer cocô todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Mas meu intestino é preguiçoso. Preguiçosa é você que não para pensar que tem que ir lá sentar no troninho e ficar lá até fazer. Tá? Ou seja, não adianta eu falar em curar depressão se eu não tratar do intestino. Por quê? Depressão é falta de um neurotransmissor no organismo chamado serotonina. O sistema nervoso está faltando uma substância chamada serotonina. A serotonina é produzida nas terminações nervosas ao redor do intestino. Então, eu posso ir na farmácia e comprar serotonina? Sim e não. Uma explicação. Para produzir serotonina, faça o seu intestino funcionar de maneira adequada todos os dias. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, fazer cocô. Se for possível, 2 vezes por dia. Melhor ainda se conseguir 3 vezes por dia. Mais do que isso, não, porque aí já vão começar a perder nutrientes. Aí o que as pessoas fazem? Quando eu sentir vontade, eu vou no banheiro. Negativo. Não é quando sentir vontade. Crie o hábito de ir no banheiro sempre no mesmo horário. O que nós recomendamos? Levantou de manhã, tomou o seu café da manhã, 10, 15 minutos depois, vai lá para o banheiro e fica uns minutos lá. Tá? Não dá vontade nesse horário, tá bom. Qual é o horário que você tem a refeição mais pesada? No Brasil, culturalmente, a refeição mais pesada é o almoço.
Como eu viajo muito, às vezes vou para países aí onde o pessoal não tem hábito de almoçar. Por exemplo, nos Estados Unidos, na hora do almoço é o lanchezinho. Tá? Então, a refeição mais pesada que as pessoas têm é janta. Tá bom, então pegue a refeição mais pesada que você tem durante o dia. Pode ser o almoço, pode ser a janta, isso é uma questão muito cultural. Tá? Pegue a refeição mais pesada. Comeu a refeição mais pesada, 10, 15 minutos depois, vai para o banheiro. Ah, mas eu não tenho vontade. Vai lá e senta lá. E tenta. Com o tempo, o organismo vai se adaptar. Nós temos que criar hábito. Está claro isso para todos? Agora, lembrar que nós corrigimos isso, irmãos, é com alimentação. Uma outra coisa, quem tem depressão gosta de usar roupa preta, que é um caso sério. Quem tem depressão não pode usar roupa escura. Tem que ser roupa clara. Tem que sair no sol de manhã cedo. No sol à tarde, pegar pelo menos uns 15 minutos de sol de manhã. Por quê? Porque vitamina D, dá para vocês comprarem vitamina D, o D-calciferol, aí vocês podem ir na farmácia, comprar a caixinha, é para tomar um comprimido por semana, só um por semana. Mas o ideal não é tomar vitamina D, é pegar sol. Detalhe, sol. Então use roupa clara. Sol. Lembra que eu mencionei para vocês sobre pele do bumbum, pele da barriga, pele da coxa? Então, de vez em quando, colocar uma roupa mais curtinha e pegar um sol no bumbum, tá? Então, não é ruim de vez em quando ir para uma piscina. Tá claro? Não estou falando para ficar pelada, não é isso. Eu estou falando em pegar um pouco mais de sol no corpo. O que as pessoas fazem? Vai para a piscina na hora do almoço. Esse sol não resolve. Tem que ser o sol logo de manhã cedinho, antes das 9 da manhã, ou o sol do finalzinho da tarde. Então, pegar um pouco de sol. Tá? Se for pegar sol, usar o mínimo possível de roupa para pôr a pele em contato com o sol o máximo que vocês puderem, para aumentar a vitamina D. Tá? Não comam fritura. Tá? Ou seja, deem preferência a alimento cru, a alimento cozido, a alimento assado, mas não comam fritura. Principalmente se tiver trigo. Ou seja, salgadinho, pastel, bife à milanesa, não tem trigo frito? Não coma. Ah, mas se eu for numa festa, você vai numa festa é uma vez ou outra, não é todo dia. Então vai na festa, tem salgadinho, como o salgadinho. O que não pode é comer trigo frito todo dia. Está claro? E olhem para o prato de vocês, tem que ter 6 cores. Tá? Então, se está comendo arroz e feijão, 2 cores. Uma salada verde. Tá? Um tomate já tem mais 2 cores. Tá? Aí tem lá um bife, 5 cores. Um outro complemento qualquer, 6 cores. Então, olhe o prato de vocês, tem que ter 6 cores. Aí a pessoa quer curar a depressão e quer se empanturrar de remédio. Remédio não cura a depressão, remédio atenua efeitos. Depressão se cura com mudança de estilo de vida. E comece mudando a alimentação em primeiro lugar. Está claro? Em segundo lugar, depressão se cura com atividade física. Ou seja, atividade física aeróbica. Ou seja, alguma coisa que mexa com a respiração de vocês. O que é ideal atividade física aeróbica? Natação, hidroginástica, dança. Mas eu não gosto de nada disso. Gosto de cantar? Então canta, mas é para cantar em voz alta, não é cantar mentalmente, não. Tá? Porque cantar também é uma atividade aeróbica. Está claro isso? Aí, quando fala atividade física, o que a pessoa pensa em fazer? Vou para a academia puxar ferro. Nossa, puxei para a academia puxar ferro para quem tem depressão. A pessoa não tem nem ânimo para isso. E se for puxar ferro na academia, não vai adiantar porcaria nenhuma. Tem que ser atividade aeróbica.
alguma coisa que mexa com a respiração de vocês. Está claro? Aí, vou dar um macete para vocês. Faça um exercício físico que mexa com a respiração e mexa com o coração de vocês. Aí vocês pegam 210, menos a idade de vocês. Então, a pessoa tem 50 anos, 210 menos 50, dá 160. Então, de vez em quando, vocês vão lá, meçam a pulsação de vocês. Então, o máximo que vocês podem chegar é 160. Tá? Eu tenho 20 anos de idade, 210 menos 20, 190. Então, a pulsação pode chegar a 190. Eu tenho 80 anos de idade. Bom, 210 menos 80 dá 130. Cuidado, velhinho, que você pode ter um troço. Está claro? Tá? Vou agora falar uma coisa para vocês, que as pessoas ficam com uma vergonha. Né? Vida sexual ativa. Quando uma pessoa tem vida sexual ativa e chega ao orgasmo, o organismo produz uma substância chamada acetilcolina e noradrenalina em quantidade que mexe com a saúde da pessoa. Tá? As pessoas não conseguem entender que vida sexual faz bem para a saúde. Principalmente mulherada, quando vai ficando velho, não tenho mais motivação para nada. Tá bom, velhinha, mas seria bom pensar. Tá? Então, exercício físico, alguma atividade de lazer. Tá? Quando eu falo atividade de lazer, alguma coisa que você sinta prazer em fazer. Uma pintura, atividade de lazer. Irmãos, uma das coisas que mais ajuda quem tem depressão, sabe o que é? Papo furado. Jogar a conversa fora. Reúne um bando de gente depressiva ali e vão conversar. Tá? Irmãos, isso tem um efeito na saúde que as pessoas nem entendem. Só que pessoa depressiva quer se afastar de todo mundo. E não adianta. Então, lembre-se sempre, depressão se cura com alteração no estilo de vida. Então, eu mencionei práticas de respiração, alongamento e relaxamento. Tá? Bom, eu só não tenho tempo de explicar para vocês como é que faz isso agora, porque tudo aqui está corrido. Tá? Agora, alguns alimentos que combatem a depressão. Então, olha aí, pessoal, na hora de comer, tá? Arroz integral, que é fonte de vitamina B1, B12, ácido fólico para o sistema nervoso, cereais integrais como aveia, soja, centeio, comer bastante feijão, encher a comida de alho. Alho em excesso é horrível, mas precisa, tá? Espinafre, brócolis, talo de alface, verduras escuras, repolho, couve, abóbora, beterraba, cenoura, frutas, diversos tipos aí, castanha do Pará, nozes, amêndoa. Ou seja, a depressão se cura com estilo de vida, é com alimentação, só que as pessoas não sabem nem o que comer direito. E uma das piores besteiras que existe, porque eu não como carne. Irmãos, quem tem depressão tem que comer carne. Então, carnes magras, carne magra, não é gordura não, tá? Bastante fígado, frango sem pele, tá? Salmão, sardinha, atum, leite e iogurte desnatado, mel, são coisinhas que, se vocês comerem, a probabilidade de ter uma depressão vai ser bem menor. Irmãos, tratar a depressão é uma das coisas mais fáceis que existe, irmãos. Só que tem que mudar estilo de vida. As pessoas querem tomar remédio. Tá bom, toma remédio. Vai passar o efeito agora. Vai sentir bem? Para de tomar remédio. Aí a pessoa entra em depressão de novo, vai tomar remédio de novo. Só que aí o remédio já não faz mais o mesmo efeito. Mas se empanturra de remédio até melhorar, aí para. Quando ficar com depressão de novo, vai tomar remédio novamente. Já não faz mais efeito nenhum. Remédio só é bom quando a pessoa toma pela primeira vez, na primeira sequência. Tomou a primeira vez, tratou.
Ah, estou bem da depressão, sarei. Irmãos, não sarou, atenuou efeitos. Aí a pessoa para de tomar remédio, estou bem, vou parar com tudo, estou legal, numa boa. Aí quando a pessoa for entrar em nova depressão, posteriormente o remédio já não faz mais o mesmo efeito. Numa terceira vez, o remédio já nem faz mais efeito. Aí vem procurar a gente desesperado, o que eu faço agora? Simples, mude seu estilo de vida. E a pessoa não quer mudar estilo de vida. Claro. Mas, irmãos, tem muita coisa para falar. Tá? Construa relacionamentos sociais fortes. Então, tem amigos, amigas, para ter aquele papo furado, jogar aquela conversa fora de vez em quando, uma reunião social, procurar organizar, administrar melhor o seu tempo. Tá? Procura dormir de 7 a 8 horas. Não tomem medicamento para dormir. Tá? Ah, mas sem Rivotril eu não durmo. Tá bom, sem Rivotril você não dorme? Então aprenda uma coisa. Vai na farmácia, compre um medicamento chamado Sintocalm. Ou então outro chamado Ciacalm. Tome esses medicamentos, a cabeça de vocês vai apagar na hora de dormir. Vantagem, esses remédios não causam dependência. Ah, mas sem Rivotril eu não durmo. Tá bom, tome o Rivotril, você vai dormir. O grande problema é que você vai ter que tomar Rivotril o resto da vida. Só isso. Tá? Então, sei lá. Tá? Tem gente que se vai no médico e o médico não dá uma receita de remédio, esse médico nem me passou remédio, esse médico não presta. Tá? Irmãos, às vezes é só mudar o estilo de vida da pessoa, não precisa de medicamento não. Tá? Bom, é importante fazer psicoterapia, ou seja, vai lá num psicoterapeuta, num psicólogo, num psicanalista. Por quê? Eles vão ajudar a pessoa a mudar o modo de pensar. Peça ajuda. Tá? E uma outra coisa importante também, irmãos. Tá? Como eu disse, eu não sou contra medicamento. Ao contrário, eu sou a favor do medicamento, dependendo da situação, tem que usar realmente. Agora, cuidado, irmãos, antidepressivos não curam depressão. Vantagem de antidepressivos é que eles não causam dependência física, mas podem causar dependência psicológica. A pessoa toma, se sente bem, se não tomar, não vai ficar naquela fissura. Tá? Mas se não tomar, aí a pessoa não está me sentindo bem, tem que ficar tomando. Quer dizer, o organismo não precisa, mas a cabeça da pessoa precisa. Tá? Antidepressivos não causam dependência física, mas causam dependência psicológica. Bom, e lembrar sempre desse detalhe, cuide da sua vida espiritual, exercite a fé, tá? Procure uma coisa que pessoas depressivas têm uma dificuldade muito grande. Pessoas depressivas são pessoas que tiveram perdas significativas na vida. Ou perderam uma pessoa amada, ou perderam uma propriedade, perderam muito dinheiro. São pessoas que tiveram alguma perda muito forte e não souberam administrar a perda. A palavra perder vem do latim perdonare, e a palavra perdoar vem do latim perdonare. Ou seja, perder e perdoar é a mesma coisa. Quem não sabe perder não sabe perdoar, e quem não sabe perdoar não sabe perder. Então, pessoas com depressão são pessoas que não conseguem lidar com perdas, consequentemente não conseguem lidar também com perdão. Nem perdoam os outros, nem perdoam a si mesmo. Tá? Bom, tem várias coisas a abordar. O que eu não tenho é tempo para abordar tudo isso. Antes de eu mudar de assunto, alguma pergunta? Eu vou parar nesse ponto, irmãos, porque tem muita coisa a abordar, mas em 1 hora, 1 hora e meia não dá. Eu precisaria de, pelo menos, para abordar esse assunto, umas 7, 8 horas, mais ou menos. Então, eu fiz um resuminho do que é importante. Alguém tem alguma pergunta que fale agora ou... Tá. Tenho que valorizar a esposa do presidente da ordem, irmãos. Tá.
Não, hoje em dia não se usa mais, só que o arroz branco usa muito parafina para dar aquela cor brilhante ao arroz, tá? Então, lembrar de uma coisa, se vocês forem cozinhar arroz branco, e todo mundo cozinha arroz branco, não é para ficar lavando o arroz muito, mas é importante que vocês deem uma lavadinha no arroz, sim, tá? Para tirar um pouco da parafina. Agora, lembrar que o arroz lavado ele tem uma tendência maior a ficar meio empapado, tá? Uma das poucas coisas que eu gosto de cozinhar em casa é arroz, tá? Mas hoje em dia não se usa mais arsênio em arroz, não, tá? Só que, por exemplo, uma coisa que eu acho o fim da picada, vocês já viram aquele tipo de pessoa que às vezes põe na cachaça uma cobra para curtir a cachaça? Já viram gente fazer isso? Tá? Eu já vi muito interior, a pessoa pega uma garrafa de cachaça, põe uma cobrinha lá dentro, enche de cachaça e depois toma a cachaça com a cobrinha curtida ali. Irmãos, vocês estão tomando uma quantidade de veneno, de arsênio, de um monte de coisa, de enxofre, numa dosagem tão grande, e a pessoa não consegue entender que na realidade está acabando com o próprio organismo. Tá? Bom, tudo bem? Quem que levantou assim? Como? Olha, o ideal seria que todos vocês, ao levantar de manhã, antes de qualquer outra coisa, tomassem um copo d'água, em jejum. Detalhe, a água não pode ser gelada. Tem que ser uma água em temperatura ambiente, até levemente morninha, que a água morna... Eu estive no Peru algum tempo atrás, aí nós fomos num restaurante para almoçar, e eu pedi um copo d'água. Aí o dono do restaurante me trouxe a água, um copo de água morna, porque eu pedi água, ele me trouxe um copo de água morna. Aí eu falei, não, eu queria água gelada. Ele falou, água gelada? Mas ninguém bebe água gelada. Tá? Falei, bom, no Brasil nós temos o costume de beber água gelada. Falei, mas isso acaba com a saúde de qualquer um. Tá? A água não é para se tomar gelada, principalmente se vocês comeram comida quente, não bebam água gelada, tá claro? Aliás, o ideal, tá, uma coisa que o brasileiro faz que é um absurdo, é comer bebendo água, bebendo algum líquido. Todo brasileiro faz isso. Vocês querem beber água, bebam mais ou menos uns 45 minutos antes da comida, uns 45 minutos depois da comida. Não comam bebendo água. Só que o brasileiro já é cultural, faz isso. É um absurdo, mas faz, é cultural. Tá? Outra coisa absurda que o brasileiro faz, que se vocês mostrarem aí no mundo, pelo mundo afora, que se faz isso no Brasil, eles vão rir na cara de vocês, tomar café com leite. Irmãos, leite tem cálcio. Nós tomamos leite para ter cálcio, só que o café impede a absorção do cálcio. Então, por que eu estou tomando café com leite? Vocês querem tomar café? Tomem café. Querem tomar leite? Tome o leite, mas não tome café com leite. E o brasileiro faz isso. Irmãos, isso é cultural, mas é uma burrice generalizada. Não façam, tá? Aliás, se possível, nem tomem café. Tá? Ou, não é não tomar café, deixa eu explicar. 2 xícaras de café por dia faz bem para a saúde. 4 xícaras de café por dia deixou de fazer bem para a saúde. Mais de 4 xícaras de café por dia prejudica a saúde. Então, tem que lembrar que tem que ser de 2 a 4 no máximo. Está claro? Aí o brasileiro tem umas manias, irmãos. Oi? Ah, não. Irmãos, eu ficava sem tomar café, eu ficava com dor de cabeça. Por quê? Porque o nosso organismo se habitua com isso. Então eu falei, bom, a melhor maneira de eu não ficar mais com dor de cabeça quando eu ficar sem tomar café, é eu simplesmente tirar o café da minha vida. Tirei o café, apaguei. Nos primeiros dias senti muita dor de cabeça, mas depois com o tempo o organismo se habitua. Hoje,
Não sei nem quantos anos já se passaram que eu não tomo café e não sinto falta nenhuma. Tá? Em casa, café existe lá para quando vai visita, né? Porque as visitas gostam de tomar café. Faço café para visita, mas eu não tomo. Tá?